Boa tarde, boa tarde. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós estamos então iniciando mais uma live aqui do Projeto Tamar. Hoje dei uma atrasadinha, que eu tive que dar uma saída agora de manhã e me atrasei um pouquinho. Mas graças a Deus que não foi muito tempo, né? Foi só realmente alguns minutinhos, 11 minutinhos precisamente, né? Mas eu sei que Deus nesta tarde, esse início de tarde, desta sexta-feira, Ele tem uma palavra destinada aos nossos corações. E eu tenho certeza que você vai entender o que o Espírito Santo de Deus, ele quer falar ao nosso coração. Essa palavra que nós vamos falar hoje é uma palavra pra gente vigiar, pra gente tomar cuidado, pra gente ficar em alerta, porque a gente passa por tantas situações nos nossos dias, no decorrer da nossa vida, e a gente não entende, não compreende muitas vezes o porquê a gente tá se sentindo tão cansado, tão abatido, tão cabisbaixo, a gente tá sem ânimo, sem coragem, e às vezes a gente acha assim que realmente é o cansaço do dia a dia, né, da correria, e quando na grande realidade não é. É algo espiritual que foi lançado sobre as nossas vidas. E esse tema que a gente vai falar hoje é um tema muito interessante e eu vou confessar para vocês que eu não acreditava nisso. Não acreditava, até que aconteceu comigo. E aí quando acontece com a gente, que a gente tem a experiência, aí tu começa a entender com mais, tu tem mais entendimento, com mais clareza, né, do mundo espiritual. E vou procurar uma base bíblica para isso, e o Senhor me deu uma palavra que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 27, e o versículo 4. E aí quando eu li esse versículo, aí o Senhor trouxe mais clareza ainda ao meu coração, e é por isso que eu quero compartilhar desse tema com vocês hoje. Provérbios capítulo 27, versículo 4 fala assim, ó: a ira é cruel e a raiva é ultrajante. Mas quem é capaz de permanecer diante da inveja? É uma pergunta. Olha só que o sábio Salomão, ele está falando aqui sobre a ira e sobre a raiva serem cruéis, né? Serem ultrajantes, serem humilhantes, serem destruidoras. Mas ele faz uma pergunta: quem pode permanecer, quem é capaz de permanecer diante da inveja? A gente acha que uma pessoa já irada, né, com uma fúria, ela já vai causar um mal muito grande e prejudicar muitas pessoas e trazer muitos problemas e muitas complicações, né? Agora, Salomão está fazendo uma pergunta: mas e diante da inveja? Quem é que pode permanecer? Então ele deixou claro para nós aqui que o sentimento de inveja, ele é maior do que a ira. Mais cruel do que a ira e mais, digamos assim, prejudicial. Vamos lá. O pessoal que for entrando na live já vão dando um oi pra gente poder saber que o pessoal tá entrando, porque às vezes a gente não consegue enxergar aqui, tá, irmãos? Quando eu vi esse versículo, eu pensei assim, porque muitas pessoas, a gente muitas vezes não sabe discernir direitinho. Irmã Fabiane Silva, Deus abençoe. Irmã Lidiane Rosa, Deus vai abençoando a vida de vocês. Muitas vezes a gente não vai... Ai, a Bispa Lidiane, ô glória! Deus abençoe, Bispa, a sua vida. Muitas vezes a gente não sabe discernir direitinho o que é uma inveja, o que é um ciúme e o que é uma cobiça. E a gente faz uma confusão na nossa mente. E aqui, quando fui estudar, o Senhor me trouxe bem claro. O que é um ciúme? Tá? Vamos falar de um ciúme como um triângulo amoroso. O ciúme tem que ter 3 pessoas. Vamos dar um exemplo. Aquele esposo que tem ciúme da esposa, aquela esposa que tem ciúme do marido, sempre tem uma terceira pessoa envolvida, né? Então, quando alguém tem ciúme de nós, ela vai sentir ciúme daquilo que a gente tem, tá? Então pode ter ciúme do teu carro, ciúme da tua casa, ciúme do teu trabalho. Isso é o ciúme, é ciúme daquilo que tu tem, que tá do teu lado ali, que é teu. Por isso que eu usei, né, o esposo ou a esposa ali como modelo. A pessoa tem ciúme, né, daquela pessoa ali, então tu tem ciúme de alguém. Então é de algo. O ciúme é algo que tu possui, que a pessoa tem de ti.
A cobiça, ela também é diferente. Ela está cobiçando coisas que tu tem, né? Tá cobiçando teu carro, tua casa, tua vida, tudo aquilo que te pertence, a pessoa cobiça. Então é um sentimento parecido. Mas a inveja, ela é totalmente o oposto desses dois. Porque a inveja, a pessoa não tem inveja das tuas coisas, ela tem inveja de você. Então o ataque é direto à pessoa. Quando a pessoa tá cobiçando coisas. Quando a pessoa tem ciúme de coisas da tua vida, de que tu tem, de pessoas que estão ao redor de ti. Então esse é o ciúme, essa é a cobiça. Mas a inveja, ela ataca exatamente a nossa pessoa. Deus abençoe também a irmã Zélia, que tá conosco na live. E isso foi o que me chamou muito a atenção. Porque a inveja, ela vai atacar a nós. E a palavra do Senhor está falando aqui em Provérbios 27:4. Quem é capaz de permanecer diante da inveja? E me chamou muita atenção esses dias, irmãos, porque eu tava vendo um vídeo, assim, rolando os stories, os videozinhos ali no Instagram, dando uma olhada, e apareceu um rapaz reagindo a um vídeo de uma pessoa que ela é da Umbanda, assim. E essa mulher estava falando a respeito de algo que aconteceu lá no terreiro dela. E relacionado à inveja. Aí eu fiquei com aquela coisa assim, né? Eu digo, mas Senhor, se isso aqui é real, o Senhor vai falar comigo. Porque eu fiquei curiosa com aquele tema ali. E eu liguei minha televisão, coloquei no YouTube pra escutar uma pregação. Eu gosto muito de ouvir pregação. E eu botei na televisão e disse, Senhor, eu vou botar sobre batalha espiritual, porque a gente trabalha muito com libertação, então a gente tá sempre naquela batalha espiritual. E eu abri um vídeo do pastor Lamartine Possela, falando a respeito do poder da inveja. E aí aquilo realmente veio ao meu coração. E eu comecei a perceber algo que eu estava passando, uma luta espiritual que eu estava vivenciando. Por isso que eu disse, eu não acreditava nisso até eu sentir na minha pele, e isso faz uns 15 dias atrás. Já fazia mais ou menos um mês aproximadamente que eu vinha assim, cansada, muito cansada. E eu não tô trabalhando nesse momento, eu tava no seguro, por causa de um problema de saúde que eu tive. E aí eu saí da empresa, tava no seguro, agora tá terminando, agora tô correndo atrás pra trabalhar de novo. Então eu não tava cansada, porque eu fazia um serviço na minha casa e não era muita coisa, assim, pra mim ficar extremamente cansada. Mas eu tava cansada. E aí pra orar eu sentia aquele peso, parece que não saía as palavras, sabe? Deus abençoe a irmã Bruna, a irmã Flávia, beijo no teu coração. E eu orando, Senhor, me ajuda, né? Me dá graça, me dá força, repreende esse cansaço. E alguns outros sentimentos que começaram a vir, com os pensamentos intrusos, assim, às vezes a minha mente tava pensando uma coisa, daqui a pouquinho vinha um pensamento, tipo, o que é isso que tá acontecendo comigo? E a gente sempre vê, a batalha espiritual, é levante do inimigo, né? Porque a gente tá sempre orando e aquela função toda. E foi passando os dias e aquilo foi pesando. E aí, quando eu assisti esse vídeo do pastor Lamartine falando sobre a inveja, eu digo, peraí, eu vou fazer um estudo profundo, porque tem um troço aqui, Deus me chamou a atenção para aquilo ali. E eu fui investigar a fundo e foi aí que eu descobri que a inveja é um sentimento que não é contra as coisas que tu tem, mas é contra a tua própria vida. A pessoa que tem inveja de ti, aí tu pode dizer, uma pastora vai sentir inveja do que na minha vida se eu não tenho nada? Gente, eu também pensava isso. Eu olhava assim, mas o que eu tenho se eu não tenho nada para as pessoas invejarem? O meu carro é um Gol, já é um carro velho, né? Que graças a Deus me deu, tá ali, não conseguia trocar até hoje. Faz acho que uns 12 anos que a gente tem esse carro e não consegui trocar até hoje, porque eu não tive condições para trocar. Vive estragando, a gente arrumando uma peleia com esse carro. Então, inveja do carro, que não é. A minha casa é uma casa simples, não tá terminada ainda a nossa casa. Tem partes aqui que não tá rebocada, tem partes que não tem forro, que a gente tá terminando, fazendo as coisas aos pouquinhos. Não pode ser inveja da casa. Inveja do quê? Pode ser da alegria que tu tem no teu coração. As pessoas têm inveja disso, gente. Por incrível que pareça, pastora, tu tá doida? Eu também achava que isso era loucura, mas não é. Começa a prestar atenção. Por isso que eu disse, a palavra de hoje não vai ser tão extensa, ela vai ser mais curta. Mas é uma palavra para você vigiar e analisar a tua vida. Porque tu pode estar sobre esse ataque e não saber. Porque eu também não sabia. Pode ser inveja das pessoas. Sabe aquela pessoa que é carismática, que ela é alegre, ela é extrovertida, ela chega num lugar, ela conversa com as pessoas, ela faz amizade. Se tu é esse tipo de pessoa, grande chance de ter ataque de inveja. Muito grande, entendeu?
Porque as pessoas invejam até os teus relacionamentos, a tua amizade, o teu casamento. Às vezes a tua casa é simples, tudo é simples. Até teu relacionamento, a maneira que o teu esposo te trata, a maneira que tu trata o teu esposo, já é sinal de alguém que pode invejar. Claro que pode. Porque às vezes a pessoa tá vivendo um relacionamento falido, onde não tem amor, onde não tem carinho, onde não tem alegria. E a pessoa olha pro teu relacionamento e inveja. Então ela não tá invejando o teu relacionamento, ela tá invejando tu. A pessoa que ataca a nossa vida com inveja, ela quer ser nós. Ela quer ser como nós. Ela quer viver a nossa vida. E aí eu lembro do próprio Satanás. Porque a Bíblia vai falar que Satanás, ele almejou ser semelhante, ser igual a Deus. Ele queria se equiparar a Deus. Então esse sentimento de inveja, a gente tem que tomar cuidado, porque ele nasceu no coração do inimigo, do nosso inimigo espiritual. E nós precisamos tomar cuidado para que isso não venha nascer no nosso coração. Por quê, irmãos? Da mesma forma que a gente pode ser alvo de pessoas invejosas, a gente também pode sim se tornar uma pessoa invejosa. E eu já vou explicar o porquê. Muitas vezes tu tá numa luta, tu tá numa batalha espiritual muito grande, a tua vida tá de ponta cabeça. E aí, de repente, a gente tem aquele desejo de vencer, de conquistar, de sair daquela situação ruim que a gente está enfrentando. E aí tu para e tu olha para alguém que está sendo abençoado por Deus. E aí tu começa, Senhor, eu também quero ser abençoado, olha lá o fulano está sendo abençoado. E aí tu começa a analisar a vida do outro e querer comparar com a tua. E aí, dali um pouquinho, começa a nascer um sentimento de ciúme, porque tudo começa com o tal do ciúme, que é o sentimento mais simples que tem. É mais superficial, que a gente não dá muita bola, mas ele existe. Aí tu começa a ter um ciúmezinho, dali a pouquinho tu tá cobiçando, daqui a pouquinho tu tá invejando. E aí quando tu invejou, tu tá amaldiçoando a vida do outro e destruindo a tua. Porque tu tá impedindo a ti mesmo de receber as bênçãos de Deus. Porque um coração invejoso o Senhor não abençoa. Nosso coração tem que estar puro. O nosso coração tem que ser purificado. Nós não podemos deixar esse tipo de sentimento entrar dentro de nós. E gente, como é difícil a gente assim, ó, diante de Deus, o Senhor reconhecer que tu tem algum desses sentimentos entranhados dentro de ti. Como é complicado isso. Eu vou falar pra vocês assim, ó, eu vivi uma época da minha vida muito complicada, muito, que Deus trabalhou muito, me quebrou muito, me transformou muito. Isso tá fazendo que mais ou menos uns 14, faz uns 12 anos, 14 anos que eu voltei pra Caçapava. E isso deve fazer em torno de uns 10 anos, porque foi logo que eu cheguei, 2 anos depois que eu cheguei aqui, eu entrei no tratamento de Deus assim, ó, cruel. Deus me quebrou mesmo. E foi aí que eu identifiquei que eu tinha o ciúme no meu coração, eu cobiçava, eu invejava, porque eu tava vivendo uma fase da minha vida muito ruim e eu comecei a identificar todos esses sentimentos dentro de mim. E eu comecei a orar e foi um processo muito grande, foi 2 anos de processo na minha vida, para Deus me libertar de tudo isso. Inclusive sobre a questão de estar no altar. Deus me transformou, porque eu queria estar no altar não para fazer a vontade de Deus, mas para me mostrar para os outros. Eu tinha muita soberba, muita arrogância, Deus tratou muito isso na minha vida, que hoje eu tenho muito temor. Muito temor. E Deus começa a mostrar pra gente, a gente começa a identificar onde estão, né? E às vezes eu tô orando assim, vendo pessoas no altar e o Senhor tá me mostrando, fulano já se soberbeceu. Eu vou pra oração, Senhor, arranca a soberba do coração do fulano, porque eu sei que é um propósito, Senhor, o Senhor tem um ministério, o Senhor quer usar, mas não deixe de se exaltar, não deixe de se engrandecer. Porque eu sei o que acontece com a pessoa que se engrandece, a pessoa cai, irmãos. A queda não tem como escapar dela. A pessoa que se ensoberbece, se envaidece por ser usado por Deus, ela vai cair, gente. Não adianta. A Bíblia fala que a humildade precede a honra, mas a soberba vai abater. Está lá em Provérbios. O Senhor abate o soberbo. O Senhor resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Então são coisas que elas entram muito sutil dentro do nosso coração. Muito sutil. Tu não tá sentindo, mas ela tá entrando. Quando tu se dá por conta, já tá tomado. E aí, desce ladeira abaixo, aí despenca. Então, nessa tarde, eu falei pra vocês que a palavra vai ser de alerta, de advertência e da gente se examinar. Examina o teu coração hoje. Se tu tem ciúme, vai ser muito difícil. O diabo não vai querer que tu reconheça diante de Deus que tu tá com ciúme de alguém. É uma das orações mais difíceis de se fazer, gente. É muito, porque a gente sente vergonha de Deus.
O inimigo coloca vergonha para você não confessar. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai falar que aquele que confessar o seu pecado, ele vai ser perdoado, ele vai ser transformado. Então, tudo que o inimigo não quer é que a gente confesse, porque ele quer nos manter presos em cadeias. Então, se por acaso hoje, fala com o Senhor e faz essa análise e seja sincera. Se tem ciúme, se tem cobiça, se tem inveja no teu coração, confessa pro Senhor, pede perdão, pede misericórdia, pede pro Senhor arrancar de ti. Esse é o primeiro passo, tá? Que a gente precisa fazer. Segundo, como é que eu vou saber se eu tô sendo alvo da inveja? É como eu disse pra vocês. Primeira coisa, você vai sentir muito cansaço, embora tu não esteja cansada, é um cansaço além de todos os cansaços que tu já sentiu. Tu vai dormir, tu vai descansar, tu vai ter um bom tempo ali pra te descansar, mas tu vai sentir que tu tá cansado, é um peso em cima de ti, um peso. Tu sente assim que tá pesado, os teus ombros estão pesados, às vezes chega a doer as costas. Eu tava assim, com muita dor nas minhas costas, era aquele peso muito grande em cima de mim. Até chegou um dia que eu não consegui mais orar. Eu disse, Senhor, eu ia orar e não tinha palavras. Eu disse, Senhor, o que tá acontecendo comigo? Me ajuda. Eu tô numa batalha espiritual muito grande, seja comigo, tem misericórdia. Minha oração era me ajuda, me ajuda, me ajuda. Até que eu ouvi essa pregação. E aquilo clareou a minha mente. E eu terminei de ouvir aquela pregação, eu coloquei um louvor e eu comecei a orar dentro da minha casa. E eu comecei a repreender todo o espírito de inveja. Essa foi a minha oração. Vou falar pra vocês, eu orei bem assim, Senhor, repreende todo o espírito de inveja, todo o olho grosso, todo o olho gordo, porque até então eu não acreditava. Quando eu comecei a sentir e eu vi que realmente isso era real, eu comecei a repreender. Toda a inveja da minha casa, do meu relacionamento, do meu casamento, do meu ministério, eu te repreendo, espírito de inveja, vai caindo por terra todo mal. E fui orando, fui repreendendo. Eu terminei aquela oração, aquele peso que eu tava sentindo nos meus ombros, ele sumiu, ele desapareceu. Desapareceu. Sabe o que é desaparecer, gente? Aquela coisa ruim que eu tava, aquele cansaço, saiu tudo. Parece que abriu o céu assim em cima de mim. E aí eu terminei de orar e eu fui na mãe. Eu digo, eu vou contar pra mãe, porque, né? Porque eu já tinha comentado com ela que eu tava sentindo aquilo ali, aquele peso, aquela luta espiritual, aquela batalha. Sabe, tu vai na igreja, tu vê a glória de Deus, mas tu não sente aquela a batalha mesmo, sabe? E eu disse, não, tem um troço errado aí. E eu jejuando e orando e achando que, né, e o diabo tava agindo de outra forma. Porque às vezes ele te cega. E aí quando eu chego na mãe, tinha uma pessoa na casa da minha mãe. Da igreja cristã. Só que essa pessoa já tinha servido o inimigo e Deus fez uma grande obra na vida dela e hoje ela é um instrumento nas mãos do Senhor. E aí a gente conversa, aí começamos a conversar e tal, assim, e ela olhou pra mim assim, pastora, eu preciso te falar uma coisa. E eu disse, ué, pode falar. Ela disse, Deus me mostrou algo. E eu tava relutante em te falar, porque as pessoas às vezes ficam com aquela coisa relutando, porque a gente é pastor, não tem nada a ver, gente. Se um dia Deus te mostrar algo relacionado à minha vida, pode chegar e falar. A minha cara é feia, eu sei que a minha cara assusta. Tem muita gente que tem medo de mim, não fique com medo de mim. É que realmente quando eu tô séria, eu fico com a cara fechada, parece que eu tô braba, parece que eu sou uma pessoa chata, mas eu não sou, é o meu jeitão, tá? Isso o Espírito Santo já tentei mudar, mas não dá. É o meu jeito de ser. Então tem coisas que Deus não muda. Então não tenha medo de mim, porque eu não sou uma pessoa arrogante, não sou uma pessoa chata. Já fui lá no passado, hoje não sou mais, tá? Pelo contrário, sou bem humilde, bem simples, e uma coisa que eu amo é ajudar alguém, é ensinar alguém, é ver alguém se levantar, enfim. Quem é perto de mim, meus amigos que me conhecem sabem. E aí ela disse assim, eu vou falar pra ti. Eu vi tem muita inveja sobre a tua vida. Aí eu olhei pra ela e comecei a rir. Aí ela disse, pastor, eu tô falando bobagem. Eu digo, não. Porque eu acabei de fazer uma oração de guerra e repreender, porque Deus já tinha me mostrado, então Deus está confirmando. Então assim, irmãos, parece uma coisa tão superficial, mas quando eu disse, Senhor, mas eu quero dentro da tua palavra, me mostra dentro da palavra. E o Senhor me deu essa palavra, Provérbios 27:4. A ira é cruel, a raiva é ultrajante, mas quem é capaz de permanecer diante da inveja? A inveja, ela é muito maior do que até mesmo uma obra de feitiçaria contra a tua vida. Então vigia, se tu tá sentindo peso, se tu tá sentindo irritação na tua casa, como é que tu tá com teu marido, com os teus filhos, tá te irritando, tá te estressando além da conta, porque tem pessoas que já têm por natureza de serem mais estressados, né? A gente sabe que tem. Então, só que a gente também sabe até onde vai o nosso estresse natural e quando a coisa começa a fugir do controle. Quando essa tua irritação começa a fugir do controle é porque tem algo espiritual agindo. Tem algo espiritual agindo na tua vida. E eu tava assim, muito irritada, gente, muito irritada mesmo. Eu sou meio estressada, eu sou um Pedrão,
em tratamento. E eu digo, meu espinho na carne é esse. Esse é o meu espinho na carne, né? Às vezes a gente brinca aqui na igreja e fala que a gente tem poucos Joãos, né? O bispo é o João, o pastor Felipe é um João, né? Pastora Fran, pastora Andy, também são tudo os nossos Joãos, que são os pastores assim mais calmos, mais meigos, mais tranquilos, né? Mas o resto tudo é Pedrão, né? Então a gente tem uma luta muito grande assim na carne pra te manter o teu Pedro lá, o teu velho homem sob controle, né? Como a gente brinca. Então é o nosso espinho na carne, então a gente tá sempre naquela batalha, então a gente tá sempre se controlando. Mas a gente sabe até onde vai a nossa natureza, né? E eu tava assim com aquela irritação, era uma irritação extrema, tudo tava me tirando a paz. E eu repreendendo a ira. Eu disse, Senhor, o que tá acontecendo comigo? Eu tô descompensada e eu jejuando pra Deus controlar a minha ira, quando a grande realidade não era, gente. Era a inveja. Porque quando eu repreendi aquilo ali, repreendi mesmo, fiz aquela oração de guerra, aquilo sumiu, desapareceu, coisas que estavam me irritando, não me irrito mais de pai. Ah, viu como é? Aí eu comecei a entender, porque eu tenho 30 anos de caminhada com Cristo. E eu sempre achei que essa questão de inveja, de olho grosso, de olho gordo, que isso aí era tudo bobagem. Que era, sabe, invencionice, que era conta carochinha, eu não sei, eu não acreditava nisso. Até eu sofri esse ataque, há 15, 20 dias atrás, encontrar essa palavra, então assim, clareou a minha mente. E eu disse, Senhor, eu preciso compartilhar isso com alguém. Eu não posso guardar pra mim. Eu ia trazer outra palavra. Outra palavra. Só que o Senhor disse pra mim, fala. Porque pode ter alguém hoje me ouvindo aqui que tá sob ataque. E não tá sabendo entender o que tá acontecendo. Então, guarda essa palavra, compartilha com alguém. Compartilha. Eu sei que foi pequenininha, eu já tô quase encerrando, mas assim, compartilha com alguém porque tu pode estar sendo alvo de inveja dentro da tua casa. Teu relacionamento, teu casamento, a maneira que teu esposo te trata. Vigia, gente. Porque às vezes a gente, na nossa inocência, a gente acaba fazendo propaganda contrária a nós mesmos. Como assim, pastora, propaganda contrária? Eu vou ser bem séria com vocês. Eu, quando me casei, eu tive aquele sonho de construir um lar, uma casa, uma família, né? E vivi, assim, um relacionamento abusivo. Eu sofri muito. A única coisa boa daquele relacionamento que teve foi o meu filho, que eu amo de paixão, que é o meu filho. E eu vivi muito tempo assim, pensando, Deus, quando é que eu vou ter um relacionamento feliz? Eu tive outros relacionamentos, mas sempre passei muita dificuldade, sofri, nada deu certo. Então eu me fechei, eu disse pra Deus, eu nunca mais, acabou, deu. E aí no ano de 2024 para 2025, Deus mudou na minha vida e fez eu fazer o propósito, enfim, né? Já contei aqui o meu testemunho do meu casamento. E Deus trouxe uma pessoa maravilhosa pra minha vida e às vezes naquela função de tu contar, tu acaba fazendo propaganda e às vezes o inimigo se lança no teu relacionamento. A inveja pode vir até do teu relacionamento. Então como é que tá o teu casamento? Tá bom? Tá tranquilo? Então não conta pra ninguém, gente. Não fala pra ninguém. Porque às vezes as pessoas têm inveja até do teu relacionamento. Aí daqui a pouquinho tu vai começar a brigar com o teu marido, se desentender com a tua esposa. Por quê? Porque tu simplesmente comentou com alguém, ai, meu esposo é uma bênção, ah, minha esposa é uma bênção, ah, ele é bom pra mim, ah, ele é isso pra mim. Pronto, a outra pessoa não tá no relacionamento legal. Já entrou o espírito da inveja. Já lançou sobre a tua vida, tu vai começar a sofrer ataque dentro do teu relacionamento. Pastora, que loucura, eu também achava que era loucura até sentir na pele. Analisa. Hoje, começa a ouvir essa palavra e começa a analisar todas as áreas da tua vida. Lá no teu trabalho tá uma bênção, o lugar que tu trabalha é uma bênção, teus colegas são uma bênção, tá tudo uma bênção, aí tu começa a falar, bah, Deus me deu um emprego abençoado, lá é uma bênção, tem uns colegas abençoados que são legais comigo, meu patrão, bah, uma pessoa excelente, daqui a pouquinho você lança umas trevas lá no teu trabalho, é um se irritando contigo, é um pegando no teu pé, o teu patrão pegando no teu pé, aí tu fica, tá, meu Deus, o que tá acontecendo? Inveja lá sobre o teu trabalho. Faz essa oração hoje e repreende em nome de Jesus se tá acontecendo isso contigo. Ah, pastora, graças a Deus a gente venceu, conseguimos comprar um carro. Deus nos deu um carro, agora a gente tá com um carro bom. Bah, e o carro começa a dar problema. Todo mundo que bota a mão fala, ah, mas esse teu carro aí não é bom, porque eu já vi dizer que não é bom. Todo mundo desfeiteia o carro. É inveja, gente. Repreende o espírito da inveja, porque é inveja lá no teu carro. É cobiça, começa a repreender em nome de Jesus. É real. É real. Os olhos das pessoas que estão sob o efeito da inveja são extremamente
Assim, ó, maldição pura. Então, ora e repreende da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu relacionamento, até das tuas roupas. Gente, é verdade, gente. Até das tuas roupas. Vou falar uma coisa aqui, que Deus tá mandando falar. E provavelmente tem alguém nessa live que tá passando por isso. Tu vai lá na loja, tu olha uma roupa, tu compra, tu amou aquela roupa. Tu chega em casa, tu guarda no guarda-roupa, quando tu vai usar, tu pega nojo da roupa e tu nunca usa, tu acaba dando novinha pra alguém. Ou fica aí no guarda-roupa até. É inveja das tuas coisas. Quando tu comprar, pode ser uma meia, pode ser uma lingerie, pode ser uma roupa íntima, tudo que tu comprar, consagra ao Senhor. Senhor, comprei aqui um calçado novo, tá aqui, eu tô te apresentando, consagro a ti e já te peço que repreende toda inveja, todo ciúme, que o Senhor me dê saúde para me desfrutar disso aqui que eu acabei de comprar, tá consagrado a ti, glória a Deus, amém. Faz isso, faz isso. Porque eu já vi muitas pessoas que compram roupa, gente, e a roupa fica no guarda-roupa que a pessoa não consegue usar. Que a pessoa fala assim, eu não... Tem um monte de roupa lá, não sei lá, comprei, depois não gostei, peguei nojo. É inveja. Parece loucura, mas é real. Muito real. Do teu ministério, bom, que pra quem tem ministério nem vou falar, né? Já entendeu tudo, né? Se Deus te usar, tem pessoas ali que estão com ciúme, que estão com inveja. Então, ora, repreende, porque tem. E eu repreendi da minha vida, graças a Deus, saiu aquele peso. Então, assim, ó, analisa hoje a tua vida, como é que tá? Entendeu? Quem tá chegando no final, gente, depois quando eu encerrar a live, assista desde o início, a gente tá falando sobre a inveja, tá? Temos base bíblica em Provérbios 27, capítulo 27, versículo 4, tá? Depois vocês assistam lá desde o início que vocês vão entender direitinho. Olha como é que tá. Terminou essa live, gente, faz essa oração. Ora pela tua casa, pelos teus móveis. Pastor, é tudo simples, não importa. Se é simples, se não é simples, o diabo inveja tudo. Até um guardanapo que tu botou ali é motivo da inveja. Então, ora, e eu vou contar uma coisa pra vocês aqui que é verdade. Eu sempre tive um sonho de ter uma máquina de lavar dessas... O pessoal falava, naquela época era Brastemp, né? Mas a Brastemp era muito cara e eu comprei, foi uma Electrolux. E eram 12 quilos na época. Isso faz 16 anos, porque foi quando eu tava grávida do meu filho. Pra lavar as roupinhas e coisa, né? Eu disse, eu vou comprar. Compramos a máquina. Aí a gente se mudou, a gente foi pra outra casa e um dia uma pessoa chegou na minha casa. E a gente tava lavando uma máquina de roupa. E a máquina ficava atrás da porta, assim. Só que tava chovendo e a chuva tava do lado da porta, a pessoa entrou, a gente fechou a porta e a máquina tava lavando. E a pessoa só sentou e disse assim, eu quero uma máquina igual essa daí. E eu já disse, ainda usou o nome de Jesus. Em nome de Jesus ainda vou ter uma, mas eu vou comprar uma de 22 quilos. Mas ela falou com aquele rompante, sabe? E eu e a mãe se olhou e tipo, tudo bem, né? Tranquilo? Que Deus te abençoe, foi só o que a gente disse. Gente, a pessoa saiu dali. E aí eu tirei as roupas que estavam lavando, a gente foi botar outra maquinada de roupa. A máquina não funcionou mais. Tiramos da tomada, botamos na outra tomada, ligamos extensão. Nada, a máquina não funcionava. E aí a gente morava na frente da igreja, eu lembro, como se fosse hoje. Essa pessoa saiu e a pastora chegou na nossa casa. E aí a pastora disse assim, o que tu e a irmã Lúcia estão em volta aí com essa máquina? E a gente contou pra pastora assim, para aí. Deixa comigo. Botou as mãos na máquina, ela orou e repreendeu. Pode ligar. A gente ligou, a máquina saiu funcionando. Entendeu? Só que a gente acha, às vezes, que as pessoas vão ter inveja só, gente, dos bens materiais que a gente tem, mas não. As pessoas invejam até a alegria do Senhor estar na nossa vida. As pessoas invejam quem nós somos. Quem nós somos. Porque a inveja ataca nós. A inveja não ataca o que nós temos. Só o que nós temos. Ela ataca diretamente a nós. A pessoa invejosa, ela quer viver a tua vida. Ela quer ser tu, na grande realidade. É isso, literalmente ela quer ser tu, ela quer ser você, ela quer viver a tua vida, ela quer sentir o que tu sente, ela quer tomar o teu lugar, o teu espaço. Tipo, se tu morrer, melhor ainda, entendeu? Então por isso que a inveja é complicada, por isso que a palavra fala aqui, que a ira ela é cruel e a raiva também ela é cruel, porque tu pode, na hora da ira, falar alguma palavra, ofender alguém, destruir alguém, bater em alguém, acabar com muita coisa, né? A ira pode trazer muita destruição. Mas quem é capaz de permanecer diante da inveja? Então a inveja é muito pior. Porque a inveja, ela traz morte, ela traz dissensão, ela traz destruição, ela traz maldição para nossa vida. E tem outro versículo aqui em Provérbios,
que fala, que agora eu não vou lembrar de cabeça, porque eu não achei minha anotação, eu tinha anotado uns versículos, mas como eu cheguei atrasado, como eu disse pros irmãos, eu não achei minha anotação. E aí tem outro versículo que fala que a inveja, ela apodrece os teus ossos. E aí a gente começa a perceber, assim, às vezes do nada, né? Tu começa a sentir dor nos teus ossos, dor no teu corpo, dor nas juntas, dor aqui, dor ali, tudo alvo da inveja. Então a gente precisa repreender, porque ela traz até doença pro nosso corpo. Então é algo muito sério, algo muito sério. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Analisem a vida de vocês, orem para a vida de vocês. Tá sentindo cansaço extremo, tá com peso, não consegue orar, tá se irritando demais, tá quebrando coisas dentro de casa. Gente, tudo isso é real. Começa a orar e começa a repreender o espírito da inveja da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu relacionamento, do teu trabalho, do teu carro, daquilo que é teu, até dos animais, gente. Até dos animais. Eu tava com 2 cachorrinhos aqui, que eles chegaram, a gente ganhou, eles chegaram assim, ó, em perfeita saúde, os bichos estavam lindo, coisa mais bonitinha são. Fazia 15 dias que eles estavam aqui, o cachorrinho começou a ficar mal, dava uma tremedeira, desmaiava, dava uns piripaque. E eu já tive um cachorro que ele sofria de convulsão, eu disse, deve ser o mesmo problema. Eu disse pra mãe, mas como é que pode? Aí a irmãzinha dele não sentia, os outros lá também não. Comecei a dar o remédio que eu dava pro outro e tratando ele, e o cachorro foi piorando, piorando. E aí no outro dia, aí consegui, né, levar pra veterinária. No outro dia a cadelinha amanheceu mal, resumindo, quase morreram os bichinhos. E eu comecei a orar pelos cachorros, porque aqui eu oro pelos meus cachorros, oro pelos gatos. Agora o pessoal tá criando galinha ali, eu oro pelas galinhas, oro. Aqui tudo é consagrado. Você pode dizer, pastor, tu é louco. É, mas depois disso eu consagrei tudo tava na volta, nós consagramos tudo. Consagrei os gatos, consagrei cachorro, consagrei galinha, consagrei tudo, o pátio na volta da casa, tudo. Tudo consagrado. E repreendi todo o mal e todos os dias eu tô fazendo essa oração. Não vou parar, enquanto Deus não mandar eu parar, não vou parar. Então da mesma forma você ora aí, porque o diabo tava atacando não só a nossa... e o alvo aqui era eu, porque ele se manifestou pra mim. Depois que eu repreendi esse demônio, ele se manifestou pra mim. Eu enxerguei ele dentro da minha casa. Ele veio me afrontar. Então era um demônio que realmente estava se lançando com inveja, mas era um demônio de afronta, ele estava sendo mandado e o Senhor me mostrou da onde estava vindo. E Deus vai mostrar para você da onde está vindo. Se tu está sendo alvo do ataque do inimigo, ora, repreende e te prepara, porque ele vai te afrontar. Ele me afrontou dentro da minha casa. Depois que eu fiz a oração, que a irmã foi embora, ele se manifestou dentro da minha casa. De dia claro, de olho aberto, eu tava lavando, não sei o que eu tava lavando na pia ali. E eu repreendi ele, porque ele não tem poder de legalidade de entrar dentro da minha casa, mas ele veio me afrontar. Me afrontar. Eu repreendi e tô repreendendo. Enquanto Deus não mandar parar, não vou parar. E eu disse pro Senhor, agora eu quero que o Senhor me mostre de onde está vindo. E o Senhor me mostrou claramente de onde estava vindo e confirmou pela boca da pessoa que esteve dentro da minha casa, porque a pessoa enxergou a mesma pessoa que o Senhor já tinha me mostrado. E aí eu comecei a orar e comecei a repreender. E, olha, todo aquele peso, aquilo que eu tava sentindo sumiu, saiu, porque eu tenho muito ataque. E eu sei que 90% do ataque que eu tenho é do meu ministério. Porque o meu ministério, Deus não me chamou para me passar a mão em cima da cabeça de ninguém. Os meus companheiros de ministério que me conhecem sabem. Só que o que Deus me mandar falar, eu vou falar. Se te doeu ou não te doeu, o que Deus mandou eu falar, eu vou falar. Porque eu sei quem fala através da minha vida. Porque quando eu falo, o Senhor assina embaixo. Porque tudo que eu tenho falado tem se cumprido. Porque eu não falo de mim, eu falo do Senhor. Porque eu tenho muito temor do nome do meu Deus. Eu jamais vou usar o nome do meu Deus em vão. Agora, se Ele me mandou falar, eu vou falar. Doa a quem doer. Porque durante muito tempo, irmãos, eu tive medo de falar o que Deus me mandou. E eu paguei um preço muito caro. E hoje eu disse pro Senhor, o que tu me mandar falar, eu vou falar. Se doer, doeu. Mas eu vou falar. Vou falar. Porque o Senhor tá mandando falar. E até hoje, nenhuma palavra caiu por terra. Porque é Deus. Deus que tá mandando falar. E eu vou falar uma coisa aqui, irmã Patrícia, eu vou usar o teu nome como exemplo. Na última live que a gente teve aqui, Deus me mostrava uma pessoa com uma opressão muito forte na cabeça. E a irmã Patrícia colocou aqui que era ela. Então, por isso que eu digo, tô usando o teu exemplo, porque tu tá aqui e eu te conheço. Então, fica tranquilo. Deus manda falar, falo porque eu sei que tem. Deus tá mostrando a verdade, tem. E a irmã tá aqui pra provar que ela falou naquele dia, naquela live, que era ela a pessoa que tava sentindo aquilo ali, entendeu?
Ela colocou ali, a verdade, pastora, a senhora liberou uma palavra pra mim e tudo tá se cumprindo agora, isso há 9 meses, ó. Tá entendendo? Então, quando Deus manda tu falar, vai se cumprir, entendeu? Vai se cumprir na vida da pessoa, entende? Então, quando Deus manda a gente falar, eu falo. Então, assim, guarda essa palavra no teu coração e analisa a tua vida. Se tu identificar que é ataque, começa a repreender, irmãos. Repreende mesmo. Repreende porque isso é real. E outra coisa, não conta teus planos, não conta teus sonhos, não conta teus projetos pra ninguém. Não conta, não conta. Porque até isso o inimigo se levanta lá pra destruir com inveja, com ciúme. Então não conta, não fala, ó. É você e o Senhor. É você e Deus, entendeu? Então, é isso. A inveja, quem é que pode resistir diante dela? Palavra de maldição. A inveja, ela amaldiçoa a nossa vida, gente. E ela começa a fazer tu definhar. Definhar. E às vezes tu não te percebe, tu acha que é um ataque lá, né? Do inimigo do outro lado, tu repreende do outro lado e tu não repreende a inveja e ela tá ali sobre ti, te massacrando, né? Então, ora a Deus, apresenta a Deus a tua casa, a tua família. Quem tem óleo ungido em casa, unge as portas da tua casa. Sabe o que eu faço aqui em casa? Todos os anos eu faço. Mas com essa questão desse ataque, eu fiz de novo. E eu disse, amanhã em seguida eu vou fazer, mais vezes. Eu sempre consagro. Eu tenho 1 litro de óleo que eu consagrei no monte. Mas tu não precisa ir no monte para consagrar. É que eu fui há um ano atrás no monte e eu já aproveitei que eu fiz um propósito de uma campanha no monte e aí eu consagrei lá. Mas tu pode consagrar dentro da tua casa, não tem problema nenhum. Ou pede pro bispo, pra um pastor orar ali, consagrar o óleo pra ti, não tem problema, tá? Quem não tem em casa. Consagrou o óleo, eu pego uma garrafa PET, 1 litrão de refri vazio, encho de água, coloco um tanto assim de óleo, encho, pra que dê no tamanho do meu pátio, que o pátio aqui é grande. Eu encho 2, 3 garrafas, oro e vou largando na divisa do pátio. E enquanto eu vou derramando aquela água com aquele óleo ungido, eu vou orando e vou repreendendo todo o mal de dentro do meu pátio. Depois o que sobra, eu venho, jogo nos cachorros, os gatos geralmente ficam dentro de casa, eu unjo as mãos com óleo, vou passando em todo o bicharedo. E vou orando nas portas, nas janelas, eu unjo tudo, desde as portas do banheiro, janela de banheiro, tudo eu oro. Oro e repreendo todo o mal, toda inveja, tudo que não provém do Senhor. Entendeu? A minha casa tem paz. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente trabalha muito com libertação. É uma área que Deus tem, pela misericórdia dele, é a área que Deus nos chamou e Deus mostra muita coisa pra gente. Eu já tive fases de ver demônios, enxergar os demônios, Deus me mostra. Só que dentro da minha casa eles não têm poder de entrar. Não é normal o diabo desfilar dentro da tua casa, não é normal. Ele pode vir te afrontar, mas ele não pode permanecer. Todo dia eu tô vendo Satanás dentro da minha casa, tem alguma coisa errada. Tem brecha aberta, que tem que fechar. Porque ele vir te afrontar uma coisa, ele vai te afrontar, tu vai repreender, ele vai embora e nunca mais ele vem. Agora, se ele tá todo dia, toda semana, com livre acesso à tua casa, tem coisa errada. E muito errada. Porque o único que tem que ter totalmente legalidade dentro da nossa casa é Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor do nosso lar, ele é o Senhor da nossa casa. Esse tem que ter liberdade mesmo pra entrar. Agora o inimigo não. O inimigo ele vai tentar, é óbvio. Ele vai te afrontar. Mas tu vai repreender e vai sair. Ele não pode voltar mais. Mas se ele tá voltando com livre acesso, tem brecha. Tem brecha. E tu vai ter que procurar e tu vai ter que consertar. Mas faz isso. É uma dica que eu te dou, um conselho. Unge, consagra uma garrafa com água. Pastor, eu não tenho óleo ungido. Não tem problema, consagra a água e faz. Unge o teu pátio, unge a tua casa. Ora pela tua família, repreende a inveja de tudo. Dos teus bens materiais, da tua saúde, do teu casamento, do teu trabalho, do teu ministério, desde a tua roupa, do teu calçado. Repreende a inveja de tudo, porque tudo é motivo para as pessoas terem inveja. E isso é real, gente. Refriso, eu não acreditava até acontecer comigo. É real. Então, ore, repreenda e mantenha a sua casa debaixo da cobertura do sangue de Jesus e a sua vida também debaixo do sangue do Cordeiro. Amém? Vamos fazer uma oração? Depois, quem tá chegando no final, assiste a live desde o início, tá? Porque eu contei ali o que aconteceu comigo, qual foi o ataque que eu sofri, e o embasamento bíblico, Provérbios, capítulo 27, versículo 4, tá? Vamos orar sobre isso.
E Deus, ele vai agir na tua vida, na tua casa e na tua família em nome de Jesus. Porque eu sei, irmãos, que Deus tem planos, Deus tem projetos para as nossas vidas, Deus tem bênção para nos dar, mas o inimigo, ele também não dorme. Só que ele não sabe, né, como diz o Salmo, se não me engano é o Salmo 121, que o nosso Deus também não dorme, 125, que o nosso Deus não dorme, ele não tosqueneja, né? Dia e noite o Senhor tá lá, nos guardando e nos protegendo, mas a gente precisa repreender. E o Senhor Jesus falou: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do maligno. E outra coisa, Mateus capítulo 10, que o Senhor colocou na minha cabeça, no meu pensamento agora. Quando o Senhor Jesus chamou e escolheu os 12 apóstolos, olha o que ele falou. E ele, chamando a si e os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda espécie de doença e toda espécie de enfermidade. Isso aqui não é só para os 12, é para nós também. Deu poder sobre todo o espírito imundo. A autoridade do nome de Jesus está sobre a nossa vida, então você tem autoridade. Ah, mas eu sou só um membro da igreja, tu és servo do Senhor, o Espírito de Deus habita em ti, então tu tem a autoridade do Senhor na tua vida, sim. Tu é ungido pelo Senhor, sim, para repreender todo o mal que se levantar contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua família. E nós vamos orar agora. E você também faz essa oração de guerra aí na tua casa e já começa junto a repreender todo o mal, todo o espírito de inveja. Hoje nós vamos repreender a inveja da nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti nós estamos nesse momento, apresentando as nossas vidas ao Senhor e a vida de cada um dos Seus filhos que está nessa live. O Senhor sabe, meu Deus, que nós estamos orando em conformidade com a Tua palavra aqui de Provérbios capítulo 27, versículo 4. Ah, Senhor, que vai falar sobre o poder que a inveja tem sobre as nossas vidas, essa maldição que o inimigo lança sobre nós, mas que nesta tarde o Senhor nos deu o poder para repreender todo esse mal. E eu oro agora pelos teus filhos, Senhor. Se existe algum deles aqui nesta tarde que está sob o ataque de pessoas invejosas, desse espírito de inveja, que comece a cair por terra agora em nome de Jesus. Todo cansaço, toda fadiga, todo desânimo, todo peso espiritual, todo peso sobre os ombros dos teus filhos, sobre toda irritação, Senhor. Tudo que o inimigo está lançando de inveja contra o lar, contra a casa, contra a família, contra o casamento, até mesmo contra os bens dos teus filhos, contra os móveis, contra o eletrodoméstico, contra carro, contra o trabalho, em nome de Jesus. E inveja até mesmo da roupa, do calçado, da pessoa em si, do relacionamento da pessoa, dos dons espirituais, do ministério que o Senhor deu. Nós repreendemos agora todo ataque da inveja sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, vai saindo agora inveja. Nós te repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Todo olhar de inveja, todo espírito contrário, todo olho grosso, todo olho gordo, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo ataque de ciúmes, todo ataque de cobiça, em nome de Jesus, cai por terra agora. Em nome de Jesus, sai desse lar, sai desta casa, sai desta família agora, em nome de Jesus. Que haja libertação, que haja bênção, que haja vitória nesta casa, neste lar, em nome de Jesus. Reveste, Senhor, os teus filhos de poder e de autoridade, para eles repreenderem todo o ataque do inimigo. Em nome de Jesus, blinda a casa dos teus filhos, blinda a família, blinda os bens, blinda tudo que pertence aos teus filhos, Senhor. Até mesmo os animais domésticos de estimação que nós temos dentro da nossa casa, que o Senhor venha proteger e guardar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida, a tua casa, a tua família. Se você sentir no teu coração de compartilhar essa live, compartilha. Se você sentir de mandar para alguém específico que você sente que está sendo alvo da inveja, manda, para que a pessoa ouça a palavra e também saiba como se defender espiritualmente e comece a orar e repreendermos toda a inveja. E repreende de tudo. Repreende da roupa que tu veste, repreende da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos, repreende de tudo. Porque o inimigo, ele tem inveja de tudo. De tudo. Porque a gente às vezes acha que é só bens materiais. Não, ele tem inveja até de quem tu é. Porque ele quer destruir quem tu é. Então assim, repreende. Repreende mesmo, unge as portas da tua casa. Te levanta aí contra o mal, quando tu começar a sentir esse cansaço, essa fadiga, essa irritação, esse peso, pode saber que o diabo aí com inveja, então começa a repreender.
repreende, coloca por terra na autoridade do nome de Jesus, porque ele tem que sair. Ele não tem poder sobre a nossa vida, nem sobre a nossa casa, nem sobre a nossa família. Irmãos, você que ainda não segue a página do Projeto Tamar, nos ajuda, né? Aqui no Facebook a gente tem ali a página Projeto Tamar, da dor ao recomeço. Vai lá, segue a página, né? Curte as publicações, nos ajuda pra gente ter mais engajamento. A gente já tá aumentando o número de seguidores ali na página para que a gente possa fazer as lives lá dentro da página do projeto, tá? A gente também tem o nosso canal lá no YouTube, Projeto Tamar, da dor ao recomeço. Tem alguns vídeos, essa live mesmo agora eu vou baixar o vídeo, já vou postar lá pro pessoal seguir. Segue lá pra gente aumentar o conteúdo. Tem no Instagram também a página. Nos ajuda a divulgar esse projeto para que outras mulheres, outros lares, outras famílias também sejam alcançadas pelo Senhor, né? Sejam abençoados pelo Senhor. Não é o nome da pastora Janaína que você vai levar, não, mas é o nome de Jesus, porque o meu nome não quero que apareça. Eu sou só um instrumento. Aqui quem tem que aparecer é Jesus. É só Jesus, mais nada. Entendeu? O vaso não é importante, o importante é quem está dentro do vaso. E esse é o Senhor Jesus. É o nome dele que tem que ser exaltado, é o nome dele que tem que ser reconhecido, é o nome dele que tem que ser proclamado, porque é ele que tem poder para fazer todas as coisas. Nós não somos nada, não somos ninguém. É o Senhor Jesus que é tudo nas nossas vidas. É tudo que nós temos, é o Senhor. Então, que através dessa palavra outras pessoas possam conhecer Jesus, possam ser alcançados por Jesus, possam ser libertos pelo poder do nome do Senhor Jesus. E eu quero já fazer um convite. Aproveitar que a gente está aqui também. Nós temos a nossa campanha Sejam cheios do Espírito de Deus, que nós começamos ontem ali na Igreja Verdade e Vida. Hoje a gente tem o culto de novo às 19h30, né? Sábado também às 19h30 e domingo às 7 da noite. Você é nosso convidado especial. Quer ser cheio do Espírito Santo, quer receber poder de Deus na tua vida? Participa conosco da campanha, eu tenho certeza que vai ser bênção. Você vai ser cheio da presença do Espírito Santo e para você ser revestido, né? Para enfrentar as lutas, dificuldades e vencer o inimigo de cara, botar o dedo na cara do Satanás, pisotear em cima dele, porque ele não presta, ele não vale nada. Nós temos que pisotear mesmo nesse cão safado, né? Porque o Senhor nos deu autoridade sobre todo o mal. E o mal ele tem que estar debaixo dos pés do Senhor Jesus. E o Senhor nos deu autoridade para nós pisar essas serpentes, esses escorpiões. Então vai, busca de Deus, seja cheio do Espírito Santo para você batalhar aí espiritualmente. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima semana, em nome de Jesus. No decorrer da semana, eu vou colocando ali. Às vezes eu tô fazendo na sexta, às vezes no sábado, porque se a gente tem compromisso no sábado, às vezes não dá tempo, eu passo pra sexta. Aí quando não tem nada no sábado, eu vou pro sábado. Mas eu vou organizando ali pros irmãos, tá? Botando o folderzinho ali pra vocês ficarem sabendo o dia da live, tá bem? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Beijo no teu coração. E até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Tenha todos um bom final de semana. Que o Senhor seja com vocês. Em nome de Jesus. Amém.